Boa noite, Guarulhos! Está iniciando mais uma edição do Debate Guarulhos desta segunda-feira simplesmente agradável, né? Segunda-feira, feriado, né? E você em casa com a família me acompanhando. Obrigado pela sua audiência. Fazendo parte da equipe, Lucas Braga e Felipe Poi. Olha o Facebook, você me acompanha agora, de segunda a sexta, sempre às 20 horas e 30 minutos. E hoje a gente vai debater um assunto que gera dúvidas para muita gente. Vamos falar de férias. Eu trouxe hoje um especialista, Dr. Wellington Santana Júnior. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Uma satisfação mais uma vez estar aqui com você no programa. Esse programa que tem crescido a audiência, um sucesso. Então, eu fico feliz de estar aqui com você hoje para falar do direito do trabalho. Você, telespectador, esse assunto certeza te interessa. Falar de férias, de abono de férias, de rescisão de contrato, rescisão por acordo. Tem muita pergunta boa que chegou. Nós vamos responder com o maior prazer. Obrigado. Vamos lá, doutor. Agora, as férias podem ser fracionadas em 3 períodos. Em que momento ocorre o pagamento das férias? Geraldo, muito bacana. Ó, as férias em 3 períodos, lembrando que pelo menos um deles tem que ter 14 dias. São 14 dias pelo menos. Não pode, no ano, a pessoa ficar com menos de 14 dias em casa, descansando. Questão de saúde, Geraldo. As férias é para a cabeça, sim, é para o corpo. Então, pelo menos 14 dias. Os outros 2 períodos, como você bem disse, são 3 períodos. O outro pode ser de 11 e nunca pode ser inferior a 5 dias. E o pagamento tem que acontecer pelo menos 2 dias antes da pessoa iniciar as férias, tá? E se cair o início das férias próximo de feriado, presta atenção, não pode iniciar 2 dias antes do feriado, tem que ser mais que 2 dias. Por exemplo, cair um feriado na quinta-feira, tem que iniciar as férias da pessoa na segunda e a empresa vai pagar na quinta-feira anterior, pelo menos com 2 dias de antecedência, tá bom? Dr. Wellington Santana, nosso especialista em direito trabalhista. Olha só, o abono pecuniário é de acordo com cada período de gozo de férias? Sim, Geraldo. É importante a gente esclarecer o que é o abono pecuniário. Às vezes as pessoas se confundem um pouco, confundem com esse 1/3 a mais de férias, tá? O abono pecuniário é quando a pessoa ela troca o direito de ficar em casa por a troca financeira, por trabalhar e receber durante esses dias. Lembrando que o abono pecuniário ele pode ser de até 1/3 do período que a pessoa vai gozar de férias. Então, vou imaginar no ano, para ficar uma conta fácil, a pessoa tem direito a 30 dias de férias após um ano trabalhado, para gozar no ano seguinte. Então, Geraldo, 1/3 desses 30 dias são 10 dias. 10 dias ela pode vender, e esse é o abono pecuniário. Ela prefere trabalhar do que ficar de férias. Lembrando que esse empregado, se ele quer fazer essa opção, ele tem que comunicar ao empregador pelo menos 15 dias antes do início das férias. Ele fala, olha, sabe aquelas férias minhas, lá, início das férias não, quando 15 dias antes de terminar o direito dele, o período aquisitivo, ele comunica. Vai fazer um ano, fala, ó, quando for me dar as férias, eu quero trabalhar por 10 dias. Às vezes isso chegando mais próximo às férias mesmo, não consegue conversar com o empregador está precisando, aí ele vai e autoriza. Lembrando que não é uma obrigação do empregado, tá? Se a empresa for exigir que ele trabalhe nesses 10 dias, ele pode recusar sim, não tem problema nenhum. É uma opção dele, trabalhar. Agora, a empresa exigir que ele trabalhe nesses 10 dias, não. O direito dele é ficar 30 dias de férias. Estou conversando com o especialista Dr. Wellington Santana Júnior no Debate Guarulhos na tela. Você acompanha no Facebook sempre às 20 horas e 30 minutos. Olha só, o trabalhador pode iniciar as férias em dia de descanso, por exemplo, no feriado ou em um domingo? Não pode, Geraldo, não pode, tá? A legislação trabalhista ela é muito rigorosa quanto a isso. Ela, inclusive, estabelece pelo menos 2 dias de antecedência
ao início das férias não pode coincidir com o descanso semanal remunerado, que é o domingo, e também não pode coincidir com feriado. Então, um exemplo que eu dei aqui, vai trabalhar, vai começar as férias, e é domingo, não pode começar as férias na sexta-feira. Essa é a regra. Essa é a regra. Aí pode começar na quarta-feira as férias, tá bom? Não pode ser próximo aí, menos de 2 dias de um feriado ou de um domingo, que é a regra aí do descanso semanal remunerado. Estou conversando com o Dr. Wellington Santana Júnior. Vamos tomar um pouco de água, Lucas Braga. Daqui a pouco a gente volta em 1 minuto. Estamos de volta com o Debate Guarulhos da Tela. Muitíssimo obrigado pela sua audiência de qualidade. Gente, olha só, na semana que passou, algumas discussões no cenário nacional me chamou a atenção, né? Vou dar o crédito para o UOL. O UOL, na semana passada, falou o seguinte: sem provas, Guedes acusa bancos de pagar estudos para furar teto de gasto. É uma briga de gigantes, né? Todo mundo sabe que o ministro da Economia veio da rede bancária. Então foi presidente de algumas instituições e aí está cuspindo no prato que já comeu. Isso é uma discussão, né, muito além daquilo que a gente possa imaginar. Mas a bem da verdade é que o ambiente em Brasília não é fácil, né? Você trabalhar no governo federal do lado do presidente, meu amigo, não é nada fácil. Voltamos ao nosso dia a dia, conversando com o nosso especialista do direito trabalhista, doutor Wellington Santana Júnior. Sobre contrato intermitente, doutor, é possível demitir e recontratar o trabalhador com contrato intermitente? Essa é uma pergunta muito relevante, porque hoje em dia o trabalho intermitente ele está em alta, né, Geraldo? A pessoa trabalha, por exemplo, dá um exemplo de um garçom, ele trabalha das 10 da manhã até 1 da tarde, depois volta a trabalhar aí às 6 da tarde até 10, 11 da noite, né? Mas antes disso, na sua pergunta, ele era um garçom que ficava o dia inteiro à disposição do estabelecimento. Não pode se fazer isso, tá? A legislação, ela é rigorosa quanto a isso também. Um trabalho de contrato indeterminado, que era o comum que a pessoa vinha exercendo nessa pergunta, de repente ele é interrompido para fazer um trabalho de contrato intermitente. Isso não pode. A pessoa, quando está num contrato de prazo indeterminado, Geraldo, e a empresa resolve substituir pelo intermitente, ela precisa pelo menos de 18 meses, 1 ano e meio de diferença para fazer esse tipo de contratação. A ideia do legislador é justamente isso, coibir fraudes, né? Vamos aproveitar agora o que é o trabalho intermitente, vamos substituir porque fica mais barato, enfim, não pode. Precisa de 18 meses aí de espaço entre o fim do contrato indeterminado e o início do contrato intermitente. Ou seja, hoje é uma regra básica, é isso? Tá. Sobre rescisão de contrato por acordo. Na rescisão por acordo, quem pode ter iniciativa? A pergunta em si, ela traz uma resposta até, tá? Isso é um acordo, Você chega para o seu empregado e fala, olha, eu estou com uma proposta melhor e eu quero sair naquela condição de rescisão por acordo. Se a empresa aceitar, vai ser feito o acordo. Se a empresa não aceitar, não vai ser feito o acordo. Aí vem a empresa e fala, olha,
a gente está aqui com a demanda caindo e queria fazer uma proposta para você da demissão por acordo. Você topa? E aí a pessoa não topa, não tem opção. Se não teve acordo, não tem a demissão por acordo. Ela é dialogada, qualquer um dos dois lados pode sugerir, e aí precisam estar alinhados para assinar e fazer essa rescisão. Agora, se o empregado propõe um acordo, ele está pedindo demissão? Teoricamente ele está pedindo a demissão. Porém, isso são documentos diferentes. Se for formalizado esse acordo de rescisão, ele sai. Se ele só pediu a rescisão, ele não assinou um pedido de dispensa. Ele vai continuar na empresa. Se a empresa falar, eu não vou poder fazer esse acordo para te demitir, não vai poder demiti-lo, porque ele não pediu demissão. Ele só pediu o acordo para a demissão. Se não for possível, aí ele vai continuar lá se ele quiser. Se realmente ele não quiser, Geraldo, aí ele faz uma carta pedindo a sua própria dispensa, e aí tem as consequências, né? Não tem seguro-desemprego, não tem FGTS, tem que dar um aviso prévio para o empregador, tem que trabalhar mais um mês aí, com redução de 2 horas, ou 3 semanas diretas, com a última semana sendo remunerado sem trabalhar nesse aviso prévio, mas precisa dar para o empregador, senão o empregador desconta também 1 mês de salário de você. Na rescisão por acordo, se o aviso for trabalhado, o trabalhador pode cumprir apenas a metade do aviso? Não pode, Geraldo. Na rescisão por acordo, o aviso prévio é normal, tá? Ele é normal. A pessoa vai trabalhar os 30 dias, como eu disse agora no exemplo, ou a empresa vai indenizar esses 30 dias. E a outra questão a pessoa, a cada ano que passa na empresa, ela ganha 3 dias a mais de aviso prévio, né? Então, à medida que esse aviso prévio, a pessoa tem 5 anos, por exemplo, a empresa tem que dar mais 15 dias de aviso prévio, mesmo no caso da demissão por acordo. Então, essa questão aí, não pode a pessoa só trabalhar a metade. Não é a regra. Se a empresa liberar, é bom estar escrito, porque senão depois ela pode cobrar esses 15 dias. Mas a regra não, é trabalhar normal durante o aviso prévio. Estou conversando com o Dr. Wellington Santana Júnior, especialista no direito trabalhista. Olha só a notícia que chega. Os aposentados e pensionistas do INSS receberam o 13º salário adiantado deste ano devido à pandemia do coronavírus. Há chance de ser pago um 14º salário. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho diz que não há em curso qualquer estudo sobre esse pagamento extra. O que existe é um projeto de lei que prevê o pagamento de um 14º salário emergencial neste ano aos beneficiários do INSS, em uma tentativa de minimizar os impactos de uma crise. Esta proposta ainda não foi aprovada, meu caro Lucas Braga. Vou tomar um pouco de água e já volto. Lucas Braga. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. MVSS Serviços está no mercado há 15 anos. Especialização em terceirização. Vigilância 24 horas para grandes eventos. MVSS ainda tem profissionais capacitados para a rede de supermercados. MVSS, entregas online em São Paulo capital, Grande São Paulo e interior. Faça uma consulta no nosso WhatsApp 95784-5591. MVSS, transporte, segurança, prevenção de perdas, administração de espaços. MVSS. Debate Guarulhos na tela. Olha só, gente, tá chegando a eleição. Eu sempre faço esse comentário para, não diria que alerta, nem uma indicação, mas é muito importante a família discutir isso em casa. Eu tenho comentado isso quase que todos os dias.
Aí você, Geraldo, por que a família? Quando você chega em casa à noite, cansado ou não, você tem que conversar com a sua esposa. Se você tiver filhos em casa e que ainda moram com você, você tem que conversar com eles. Porque hoje, se não discutir com a família, doutor Wellington, onde vai se discutir política? No bar? Não, é em casa. Tá certo? Então, eu acho que a família, ela precisa discutir o que ela quer nessas eleições e quais os critérios da escolha do seu representante, seja na Câmara Municipal, seja na Prefeitura. Qual é a sua opinião? Geraldo, eu gosto muito dessa sua visão da família, sempre discutindo todos os temas. Sim. Sempre a educação surgindo na família. Sim. Sempre a política sendo dialogada na família. E você sempre traz isso aqui. E isso é muito importante. Porque existe aquela regra de política a gente não discute. Sim. De futebol não discute e de religião não discute. Mas dentro de casa você tem total liberdade e dever de conversar entre vocês e decidir juntos qual o plano, qual a melhor estrutura de governo que vocês como família pensam. Ali tem total liberdade. Quando você sai para fora, e isso eu acho errado, eu acho que a gente tem que falar de política, tem que discutir política. Sim. A sociedade com esse pensamento não tem evoluído. Porque todo mundo é proibido de falar em quem vai votar, em quem não sei o que, e fica só entre ele. E ali não surge, é da conversa, é da troca que surge alguma novidade, algum pensamento diferente. Então a família sentar e falar de política, falar do candidato X, Y, o que ele já fez, o que ele promete, ou aquele que está chegando agora, qual que é a história dele, sentar e falar sobre isso, vai fazer toda a diferença na hora do resultado final, na hora de formar uma sociedade melhor, que essa é a intenção das eleições. Principalmente, entendo eu, o jovem que vai votar pela primeira vez, né? Porque o jovem brasileiro, doutor Wellington, ele não tem o hábito, desculpem a minha franqueza, de se interessar por política, né? O jovem não gosta, tá errado, deveria, né? E aí entra o papel do pai e da mãe, na orientação. Porque o jovem que não acompanha o dia a dia da sua cidade, quando chega nas eleições, ele fala, já ouvi isso, hein? Já ouvi isso. Ah, Geraldo, isso não é problema meu. É sim. Que história é essa de não é problema seu? É problema do vizinho? Quando estourar um cano na sua rua, você vai pedir para o vizinho votar e resolver o seu problema? Não. É você que tem que tomar uma atitude. Então, você que vai votar pela primeira vez e tem dificuldade, doutor Wellington, eu entendo que aí entra o papel do pai e da mãe, né? De conhecer o candidato, não exigir... Ó, tem um detalhe aí. Não é porque você é pai que você vai obrigar o seu filho a votar na sua escolha. Você vai orientar e explicar para ele os critérios para escolher bem. Tá certo isso? Tá perfeito, tá perfeito. Um pai de família, um avô, uma avó, uma tia, tem experiência. Já elegeu muita gente, já viu muita coisa acontecer nessa história dessa democracia brasileira, até antes também, na época da ditadura. Então, são essas pessoas que vão conseguir dizer para um jovem que vai votar pela primeira vez o que pode acontecer com esse voto dele. Sim. O que pode acontecer se um político tal, que já foi eleito há 15 anos, há não sei quanto tempo, está tentando voltar, o que aconteceu naquela época. É dessas orientações, Geraldo, que vai surgir uma consciência melhor. Então, cola no seu pai, cola na sua mãe com muita humildade e fala, pai, estou chegando agora, quero votar pela primeira, segunda vez. O senhor já viu um monte de coisa acontecer na política, o que o senhor acha disso? A família senta, faz um jantar, 2, 3, a eleição está chegando aí, debate, conversa, pensa no candidato, conversa sobre ele, busca a história toda aí, que se procurar no Google você acha, e aprofunda nesse assunto. Vai fazer a sua família fazer uma boa escolha para os próximos mandatos, para as próximas eleições. Sabe por que eu estou fazendo esse alerta? Você em casa, Lucas Braga? Porque em toda eleição, eu estou no jornalismo há mais de 30 anos, e cada eleição eu vejo as pessoas escolhendo o candidato no dia, pegando um papel, um santinho, e dizendo assim, mamãe mandou
Para com isso. É um absurdo você que deixa para escolher o seu candidato no dia. Só o fato de deixar para o último dia já está errado. Aí você erra de novo em pegar um santinho que você nem sabe quem é a pessoa. Sabe como eu comparo isso, doutor Wellington? Você vai deixar um estranho entrar na sua casa que você não conhece. Porque o eleitor brasileiro que deixa para escolher Lucas Braga no dia, ele abre sua casa para quem bater na porta. É verdade. O estranho entra e vai para a cozinha jantar. É verdade. Eu caracterizo o eleitor que deixa para a última hora, ele deixa o estranho entrar na sua casa, tá certo isso? Muito bem colocado, Geraldo. Uma ótima comparação. Você colocar um estranho para entrar, para gerir a tua saúde, para gerir a tua segurança, uma pessoa que você nem sabe. Não existe isso, isso não pode acontecer. Isso daí é uma falta de responsabilidade. Você tem muita responsabilidade no processo eleitoral e é uma falta de responsabilidade muito grande fazer mamãe mandou ou pegar um papel no chão e assim você entregar seu voto, né? Então, serve de alerta mesmo para que a gente faça uma escolha melhor. As eleições estão aí. Essa eleição de agora, de vereador, prefeito, essa eu considero, Geraldo, a mais importante. É quem está de perto aqui, quem está pertinho da gente, é aquele buraco na rua, é ali, é a iluminação pública, é ali, é aquela rua sua que não tem asfalto, que não tem segurança, ou a porta da escola que está mal iluminada, ou que está sem faixa de pedestre. É agora que você vai resolver isso, tá? Não é para presidente da República, deputado federal, senador, que você vai ver essas coisas que acontecem aí no seu bairro, na sua rua. É agora, escolhendo bem um vereador, depois acompanhando o mandato dele, Sim. cobrando dele respostas, mandando e-mail, ligando, sabe onde ele mora perto. É agora que você pode arrumar a casa. Então, presta atenção. Vamos voltar ao nosso debate falando de férias, falando de aviso prévio. Doutor Wellington Santana responde: se o trabalhador não quiser cumprir o aviso, o que acontece, doutor Wellington? Geraldo, se ele não quiser ou não puder cumprir o aviso, ele vai ter que pagar esse aviso para a empresa, tá? A empresa não pode ser surpreendida com um desfalque desse de repente. Então, aí ela vai ter lá uma dificuldade na produção ou no administrativo, enfim, vai gerar uma circunstância desfavorável para a empresa. Então, você precisa avisar com 30 dias de antecedência e cumprir o aviso prévio para que a empresa possa recontratar alguém, que ela possa escolher aí adequadamente uma substituição para você, senão vai descontar um salário seu da sua rescisão. Mais uma pergunta do nosso telespectador sobre a escala 12 por 36. Na escala 12 por 36, o trabalhador deixa de receber o pagamento dos domingos e feriados quando o seu dia de trabalho cai nesses dias? Geraldo, é uma pergunta muito bacana, e aí a gente vai ter que explicar o que é o trabalho de domingo nesse caso, tá? O domingo, a pessoa ter o domingo de descanso não é uma obrigação, é uma preferência, é uma preferência por conta do convívio social. É de domingo que as famílias se encontram, né? Se reúnem, fazer uma macarronada, vão assistir um futebol, vão fazer esses programas aí juntos, de domingo. Mas a empresa não é obrigada a dar o dia de descanso no domingo. Na jornada 12 por 36, então, que é a sua pergunta, se cair em feriado, tem que pagar os 100% do feriado, ou mais se a convenção coletiva assim o determinar. Agora, quando cair em domingo, Geraldo, aí não, porque a pessoa já está tendo um descanso remunerado na jornada 12 por 36, que está sendo pago, mas não necessariamente tem que ser de domingo, tá bom? Doutor Wellington, se a convenção ou acordo coletivo determinar que os domingos e feriados deverão ser pagos como 100%, devemos obedecer à convenção? Devemos obedecer à convenção coletiva, tá? A convenção coletiva é uma regra especial feita para quem está mais próximo, vendo o interesse ali daquele setor de trabalho, ou é uma metalúrgica, ou é um ramo de construção civil, enfim, e ali tem regras que são muitas vezes mais benéficas para o empregado.
E a legislação trabalhista funciona assim, Geraldo. Você também que é estudante formado em Direito, é advogado já há bastante tempo, não atua, mas é um fera, se decidir atuar, vai ser um prazer ter aí você do nosso lado. Obrigado. Mas, Geraldo, se a lei for mais benéfica para o empregado, é ela que se aplica. Se a convenção coletiva for mais benéfica ao empregado, é ela que se aplica. Então, se na convenção coletiva tem casos, estabelece 150%, 170% o trabalho de feriado ao trabalho da hora normal, aí sim a gente vai cumprir a convenção coletiva. O que for mais benéfico, que pagar mais, é o que vai ser aplicado em favor do trabalhador. Nesse tempo de pandemia, né, o que mais aconteceu? Porque houve um contrato no decreto presidencial, o governo ajudou com um percentual. Quais foram as reclamações nesse período? Olha, Geraldo, é um período conturbado, né? Muito complicado, porque a economia deu uma parada e a gente está num momento também que vê a Europa fechando de novo, vê os Estados Unidos fechando alguns setores. Começa a preocupar, porque se as pessoas não estão circulando, a moeda não está circulando, o dinheiro não está circulando, e aí as empresas são extremamente prejudicadas, os cidadãos são extremamente prejudicados. Na pandemia, tivemos muitas dificuldades. As medidas provisórias vieram e ajudaram demais, tá? Vieram e ajudaram demais, com o auxílio emergencial e com o auxílio agora me fugiu aqui a palavra, tá? Mas auxílio emergencial. E o benefício emergencial. Auxílio e benefício, tá? O auxílio, obrigado Geraldo, pelo apoio. O Geraldo, que é advogado também, já falei, fera, tá sempre atento. Ó. O benefício emergencial é para quem é empregado, para quem está com a carteira registrada. E o auxílio emergencial é para o trabalhador que não tem registro em carteira, é para o taxista, é para o ambulante, para o feirante, essas pessoas, cabeleireiros, enfim, essas pessoas recebem o auxílio emergencial. Veio e ajudou demais. Porém, tem empresa que tem criado problema, né? A sua pergunta é que tipo de problema nós temos tido. Tem empresa, Geraldo, que está pedindo para a pessoa trabalhar e não paga o salário. Pede para a pessoa receber o benefício emergencial ou o auxílio emergencial. Isso não pode. Se a pessoa vai entrar nesse sistema de receber o benefício ou o auxílio, ela tem que estar afastada do trabalho, tá? Para cuidar da sua saúde, proteger a sua saúde. Não tem vacina ainda. Cuidar da saúde das pessoas que são de grupo de risco, da sua família, dos idosos, para se afastar, para evitar o contágio do coronavírus. Então, tem empresa que tá pisando na bola, tá? E a gente tem problema também agora de banco de horas negativo. As empresas estão colocando funcionário em banco de horas. Tem empresa deixando funcionário em casa, não está pagando nada, nem está cadastrando ele no benefício emergencial, não está pagando. São diversos problemas. Empresas que estão dando férias, mas não está pagando as férias. Está dando férias, deixa a pessoa em casa, mas sem receber. Então, assim, a sociedade e as empresas aí estão num dilema muito grande, há uma turbulência muito grande. E, infelizmente, os próximos capítulos irão dizer como a gente vai se ajustar. Mas por conta do coronavírus, da dificuldade de emprego, dificuldade de dinheiro circulando, está tendo muito problema na relação de trabalho. Esses daí são os principais. Agora, para a gente fechar, doutor Berto, as empresas que não estão pagando salário, né, elas também sofrerão ações trabalhistas, porque a gente tem recebido relato de empresas que não estão pagando porque não têm recebíveis desde agosto, né? Ou seja, agosto, setembro, outubro, novembro. Ou seja, como esse funcionário está sobrevivendo e tendo que ir trabalhar, esse que é o problema. E a empresa não está pagando, hein? Geraldo, o trabalho é o que mantém a dignidade da pessoa. E daí vem o dinheiro, vem o recurso para ela cuidar da família, para pagar a escola do filho, para pagar água, luz, uma alimentação adequada. E nessa circunstância é estado de calamidade. O funcionário pode deixar de ir?
Geraldo, ele pode, se não for pago o vale transporte, ele está com ausência justificada. Se começar a não pagar o salário, Geraldo, é uma discussão, tá? Ele tem que ingressar com pedido de rescisão indireta. Simplesmente ele não pode abandonar o emprego. Também não dá para ficar assistindo de casa 3, 4 meses sem trabalhando e sem receber. Vai precisar dar um passo decisivo, vai precisar decidir o que você vai fazer da sua vida, tá? E o caso é entrar com a rescisão indireta. Quando a empresa não está cumprindo com a obrigação dela no contrato de trabalho, o empregado tem direito de entrar com a rescisão indireta. Fala, senhor juiz, senhor Estado, legislação, essa empresa não está cumprindo a obrigação dela e não dá para eu ficar mais lá. Simplesmente parar de ir pode dar abandono de emprego. Conversei, portanto, no dia de hoje com o especialista em direito trabalhista, Dr. Wellington Santana Júnior, vai estar aqui toda semana tirando suas dúvidas. Boa noite, doutor. Boa noite, Geraldo. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação muito grande estar aqui falando de direito do trabalho, orientando as pessoas e recebendo as perguntas, porque essas perguntas aí fazem mais sentido, né? A gente está realmente interagindo. Então continue mandando as perguntas. Todas as quartas-feiras estaremos aqui com um bate-papo aqui rápido com o Geraldo para te responder essas perguntas. Uma ótima noite a todos e até a próxima. A você que acompanha o debate Guarulhos dessa segunda-feira, comigo, a equipe Lucas Braga e Felipe Poi. Eu sou Geraldo Júnior. Muito obrigado, boa noite.